Em instantes, Noticiário Tortuga. O informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Olá, sejam muito bem-vindos ao Noticiário Tortuga. Hoje vamos falar das características produtivas da raça Purunã e das tendências de recuperação nos preços do leite. Depois de passar por um período longo de retração no consumo e redução dos preços, o leite agora entra em fase de recuperação, principalmente pela menor oferta do produto. Vamos saber como está o fiel da balança desse mercado com uma analista do CPEA. Depois de algumas quedas aí no preço do leite, o produto ele vem ganhando um novo fôlego nos últimos dias. O produtor já pode ter aí uma esperança aí de melhora na valorização do leite. E quem conta mais pra gente sobre esse movimento do mercado é a Natália Grigol, que está aqui com a gente. Bem-vinda aqui ao nosso programa mais uma vez, Natália. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. Prazer é nosso recebê-la aqui. Natália, como eu falava, o mercado do leite, ele apresenta aí certa instabilidade. A gente pode agregar essa instabilidade a quê? O que estaria afetando aí o mercado do leite de forma direta? Até o último trimestre do ano passado, o fator que vinha determinando aí todo o movimento de precificação para o produtor era a demanda enfraquecida na ponta final da cadeia. Então a gente viu aí essas quedas consecutivas no preço no campo, como uma consequência também da redução, né, nos preços dos derivados lácteos. Por conta de um consumo, né, mais retraído. A gente tem que lembrar aí que a gente está numa situação macroeconômica complicada, com queda no poder de compra da população. Ainda que esse fator não tenha se resolvido, né, nesse último mês, a gente observa agora que os fatores de oferta começam a ter mais impacto no processo de formação do preço do que os fatores de demanda, né? Então, nesse último mês, ficou muito claro esse movimento de valorização do preço no leite no campo, por conta, né, de uma produção mais enxuta. Então, essa produção de leite mais enxuta, ela se deve a dois fatores, né? O primeiro, claro, é a questão das condições climáticas. Então, a gente vê o fenômeno Laninha afetando negativamente a atividade agrícola, né? Então, a gente vê Laninha afetando toda a questão do manejo nutricional do rebanho leiteiro, tanto para a produção de volumoso quanto para a produção de concentrado. A gente vê também a questão dos custos de produção. Então, é um cenário complicado, porque de um lado o produtor não tem para onde correr, vamos dizer assim, né? Os insumos eles continuam valorizados, sejam a questão da cotação dos grãos mesmo para alimentação animal, como outros insumos também, né? É um movimento acelerado, né, de aumento de custos de produção, que quando a gente combina esse contexto tão adverso para a produção com as quedas, né, de preços que o produtor vem enfrentando aí no fim do ano, isso culmina aí num cenário muito desfavorável para investimento. Então, nesse momento, a gente começa a ver essa situação aparecendo e pesando mais, né? Então, todo um desinvestimento na atividade, uma situação de produção adversa, levando aí a um enxugamento da produção no campo. Com isso, as indústrias passam a competir mais pela compra da matéria-prima. O preço que o CPEA observou, né, na captação de janeiro e pago aos produtores em fevereiro, foi uma alta de 1,4% na média Brasil líquida, chegando aí próximo aos 2,14%, mas esse movimento ele deve se intensificar nos próximos meses, porque a gente já considera até uma situação de adiantamento da entre-safra da produção leiteira. E Natália, nesse momento que para o produtor acaba sendo aí um desafio, ele pensa logo em eliminar ali algum custo. Dentro dessa eliminação de custo, qual que seria a melhor estratégia?
primeira coisa é planejamento, Cairo. Então, é um momento assim que é complicado porque o produtor se vê pressionado pelo aumento de custos de produção nesse primeiro nível da atividade, que é justamente o desembolso corrente, né? Então, quando ele vê aí um aumento tão grande pressionando a margem dele, vinda de insumos que são imediatos, né, que tem um efeito de curtíssimo prazo, como é o caso da alimentação, pode ser tentador realizar aí vários cortes, né, tirar o pé, né, do acelerador, mas isso, para a atividade leiteira, os impactos não se restringem só no curto prazo, mas também no médio e no longo prazo. A gente tem que ter aí um cuidado grande de manter os níveis de investimentos mais ou menos equiparáveis dentro da dimensão da nutrição, da sanidade e da reprodução. E o produtor vai precisar ficar muito atento em relação a isso nesse ano, porque, de fato, esse cenário, né, de alta de custos, ele não tem aí não existe perspectiva nesse curto prazo de que esses custos cedam. Então, vai ser aí uma variável que vai pressionar, né, as margens do produtor durante o ano todo. Então, dentro aí da realidade de cada um dos sistemas produtivos, dentro da realidade que o produtor tem de acesso, né, a insumos, ele tem que se planejar para fazer compras em momentos estratégicos, né, e conseguir nesse contexto que é tão desafiador, não acabar, vamos dizer assim, estrangulando o negócio no longo prazo. À medida que a gente observa que o produtor também tira o pé do investimento, a gente sabe que no longo prazo ele pode comprometer aí indicadores importantes, principalmente os relacionados, né, à reprodução. Então, é uma posição meio complicada, né, da dica, né, de como fazer esses investimentos, mas eu sempre coloco muito a questão do planejamento como o primeiro passo. Claro, o gerenciamento da atividade tem que olhar os indicadores, independente do tipo de produção, do tipo de sistema produtivo. Tem que olhar esses indicadores e perseguir aí o melhor equilíbrio, os melhores indicadores em termos de eficiência para garantir, né, uma sustentabilidade desse negócio no longo prazo. E se alguns produtores começarem a sair aí da atividade, isso vai acabar impactando o setor como um todo, né? E afeta o produtor aí logo em breve. Então ele precisa também pensar no futuro para ele, né? No futuro para o negócio em si. Natália, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa mais uma vez. As suas dicas são sempre muito bem-vindas aqui, muito relevantes para o setor. Obrigado. Eu que agradeço, Caio. Um abraço. Criadores são sempre interessados em valores genéticos dos bovinos. E uma parcela dos selecionadores geneticistas ainda gosta de promover cruzamentos para desenvolver novas raças com funções específicas. Esse é o caso do Purunã, originado no estado do Paraná a partir de 4 taurinos especializados na produção de carne. Vamos saber sobre a história desse plantel na entrevista do Cairo Rodrigues. É isso mesmo, Márcia. Vamos agora direto lá para Cascavel conversar aqui com o Piotr Laginski, que vai contar um pouco mais para a gente aí sobre essa raça. Bem-vindo aqui ao nosso programa, Piotr. Obrigado, Cairo. Obrigado a todos aí. É uma satisfação falar com vocês. A gente que agradece aqui pela sua participação. E, Piotr, eu já gostaria de deixar aberto aqui para você contar para a gente sobre a história aí dessa raça, da raça Purunã, para quem ainda não conhece. Bom, Cairo, essa raça foi uma raça pensada pela pesquisa aqui do estado do Paraná. É uma raça que abrangesse todos os setores, né? Desde o produtor, a indústria e o consumidor final. Então, no produtor, ele pensou numa raça que tivesse uma característica de animal altamente produtivo, um animal com alta habilidade materna, um animal rústico a campo, né? E que trouxesse, e fosse dócil também, né? E que trouxesse todos os benefícios que essas raças que compõem ele pudessem trazer, na média dessas raças, um animal pronto já, né? Um animal composto, do que você fazer cruzamentos, do que você apostar numa única raça, né? Então, quando se criou isso, principalmente pensou-se no produtor. Depois, quando foi avaliando, né, animal altamente precoce também, né? E aí, quando foi para a indústria frigorífica, foi um animal de alto rendimento de carcaça, uma carne marmorizada, que a indústria tivesse um benefício grande. Então, estaria sempre abatendo animais pesados e com uma carne de excelente qualidade. E o consumidor final, por sua vez,
vai comer uma carne macia, vai comprar peças grandes, né? Vai pegar uma costela, por exemplo, com bastante carne, as peças bem distribuídas, bem apresentadas, né? No supermercado, e principalmente o consumidor que vai consumir uma carne de excelente qualidade. Uma carne que a gente já fez teste com os principais maîtres do país, churrasqueiros, e eles acharam a carne fenomenal, né? Uma situação que a gente pode bater em qualquer qualidade de carne do mundo. Então, e isso foi extrapolando para fora dos estados, né? A gente começou com o Paraná, a ideia era focada no Paraná, mas começou a analisar também que a adaptação a esses animais a clima de calor e a frio, qualquer situação ele se ajustava, e por isso o Purunã foi ganhando espaço, como tem ganho espaço nos dias de hoje, né? E Piotr, você como presidente da associação, mas também como criador, quais são as principais características desse animal no campo, aí dentro da fazenda? Olha, Caio, você pode ter primeiro, você vai trabalhar com animal dócil, que isso, o caracu traz isso, né? A docilidade, né? Um animal extremamente fértil. Quando a gente coloca um animal no Nordeste, no norte do país, naqueles calores extremos, né, que a gente tem, é um animal que está cobrindo lá suas 30, 35, até 40 matrizes, uma grande rusticidade, animal que desempenha bem o papel. Então, você vai ter, além de ter animais pesados, bezerros pesados, a gente está observando uma relação de um número maior de bezerros no rebanho. Nós temos produtores que, sem inseminação, só com touro a campo, estão dentro dos 90 dias de uma estação de monta, tendo 96%, 97% de prenhez. A gente tem informações aqui de produtores, aqui do meio sangue com Nelore ou Tricross, com animais com 300 a 315 quilos aos 18 meses. E esses animais desempenhando muito bem o papel. Então, o produtor ganha em número de bezerros e ganha em quilos de carne desmamado por hectare. E aquele, claro, que vai fazer o ciclo completo ou vai colocar esse animal no confinamento, a gente vê ganhos expressivos. Você vê, Caio, ano passado, aqui numa veia Zevém, com sal, a gente estava trabalhando com Fosbob 15. Esses animais estavam ganhando 1,4 kg por dia. Então, numa Zevém bem, claro, bem adubado e tal, mas praticamente perto de ganhos do confinamento, né? E aí, quando você joga no confinamento, aí você vê resultado, aí você vê animal ganhando seus 1,8 kg, 1,9 kg por dia, de média, né? E aí, quando você vai ver a média do seu lote, animal com 59, com 60, 58 a 60% de rendimento de carcaça, isso animais batendo seus 22, 23 arrobas, animal com 15, 16, 17 meses. Então, você vê desempenho, você vê que o produtor, quando ele coloca na planilha daquele gado que ele comprou do vizinho, daquele que tinha animais meio sangue ou 3/4 Purunã, ele começa a ver desempenho e retorno financeiro da sua propriedade. E como você citou, né, Piotr, não basta apenas genética. Para o animal também ter aí um bom desempenho, o produtor tem que ter um investimento no cuidado com ele, nesse bem-estar que o animal precisa, principalmente também na questão da alimentação. A suplementação é muito importante aí para obter esses resultados, né? Com certeza. A gente até faz um agradecimento aqui ao Paulo Varque, aqui de Cascavel, o técnico da Tortuga, que acompanha a gente, que toma as decisões conosco aqui em Cascavel, né? E o Adriano lá no Piauí, lá em Bom Jesus, que também a gente troca as informações. A gente tem a propriedade aqui no Piauí, né? Então, lá também ele vê o desempenho, a gente consegue encaixar, atribuir uma melhor condição nutricional para esses animais, que eles desempenham, mas você precisa trazer também, ter uma base boa para ele, né? Então, a gente sempre está discutindo com eles o que a gente pode trazer um excelente ganho de produtividade e principalmente o retorno financeiro, né? Piotr, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Parabéns aí por todo o trabalho da associação em prol da raça Purunã. Obrigado, Caio. E as nossas propriedades estão de portas abertas. A hora que vocês quiserem, vocês sabem que vocês são de casa. Obrigado. Muito bom saber todas essas novidades e informações sobre o mundo pecuário do nosso Brasil, né? É um mundo mesmo gigante, produtivo e eficiente. E o Noticiário Tortuga sempre traz as notícias, as principais delas para vocês aqui no canal do Boi.
de segunda a sexta-feira, a partir de 7 horas da manhã. E se você quiser rever as nossas entrevistas e o conteúdo também das edições anteriores do Noticiário Tortuga, acesse o nosso site que aparece aqui na tela. Aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code e você já é redirecionado para lá. Obrigada pela audiência, até o próximo programa.